a Rádio Mossoró News, Carlos Cavalcante e vocês estavam conversando. Então, quer dizer, você vê que o rádio é muito avançado, o rádio tem seu espaço, apesar, evidentemente, de outros meios de comunicação, mas o rádio permanece firme e forte. Eu dou maior valor ao rádio. Sabe quem dá muito valor ao rádio também, Wilson? É o diretor da Concrete, o Marconi Júnior. Rodrigo, eu sou fã de rádio, vou patrocinar seu programa, fiquei muito feliz com isso. Faz mais de ano que ele disse isso. Vou patrocinar seu programa, porque primeiro eu conheço você, e depois porque eu gosto de rádio. Que coisa boa, certo? Então, muito obrigado, Luiz Livão. O programa Voz do Sintracom, semanalmente aqui, no sábado, no programa Conectados com Notícia. Jorge, Constituição Civil. Vamos continuar falando, Luiz, de Constituição Civil. O professor Soares, especialista em economia, professor da UERN, ele vai falar sobre a importância da construção civil aqui na região de Mossoró. Então, você, trabalhador, preste atenção aí, fique sintonizado, conectado, porque o professor Soares é um dos economistas mais antenados, mais atualizados do Rio Grande do Norte. Olá, ouvintes do programa Conectados com a Notícia. Eu sou Francisco Soares, sou professor do Departamento de Economia da UERN em Mossoró. Me foi solicitado que falasse um pouco sobre a importância da construção civil para o cenário nacional e para o cenário local. Bom, a construção civil, ela desempenha um papel que é estratégico na economia, seja ela nacional ou regional. Ela é um sinalizador de saúde econômica, de vigor econômico. Geralmente, quando os indicadores da construção civil, a demanda por material de construção, a demanda por trabalho nesse setor está indo bem, é sinal de que a economia também está sendo dinamizada. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho da contribuição desse setor para a economia local, em 2024, a construção civil no Rio Grande do Norte movimentou praticamente 6 bilhões de reais em corporações, em obras gerais. Isso representa cerca de 6,5% do PIB potiguar naquele ano, representou. Havia cerca de 976 empresas ativas contratando mais de 32 mil trabalhadores. Esse segmento estava voltado principalmente para a construção de edifícios e também uma parcela significativa em obras de infraestrutura. Atualmente, o último dado disponível, o dado de abril de 2026, nós podemos ver que o setor emprega formalmente, ou seja, com carteira assinada, no Rio Grande do Norte, praticamente 45 mil pessoas. Se considerarmos Mossoró, nós temos 7.800 pessoas empregadas com carteira assinada. São operários, alguns, evidentemente, mas também temos engenheiros, temos arquitetos, temos outros técnicos especializados trabalhando nesse setor. Além desses empregos diretos, nós temos também empregos indiretos, né? Tem a construção civil também informal, né? Tem muito trabalhador informal nessa atividade. Então, o que significa que ela é muito maior do que os dados oficiais. Além disso, para a gente considerar a relevância dessa atividade econômica, a gente deve entender que existem outras atividades de outros setores econômicos que são dependentes do que está acontecendo na construção civil.
Por exemplo, uma parte da indústria depende da construção civil, depende, por exemplo, de demanda por cimento, demanda por aço, cerâmica, vidro, fios, material elétrico e outros tantos materiais, tintas, né, material de acabamento, tudo isso que a indústria produz para atender a demanda da construção civil. E evidentemente que a indústria não comercializa diretamente todo esse material. Né? Muito desse material passa pelo comércio. Então nós temos um comércio especializado, comércio de lojas de material de construção, lojas que vendem equipamentos, lojas que vendem ferramentas, lojas que vendem outros produtos ligados à construção, manutenção de imóveis. Além da indústria, além do comércio, temos serviços, escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, todo o setor, ou uma fatia importante do setor de transporte e logística, são impulsionados pela expansão das obras. E, finalmente, o próprio mercado imobiliário, né, que realiza as vendas, a negociação das unidades produzidas. Bom, isso nos dá uma ideia da relevância, da força do setor, da contribuição que o setor dá para a sociedade como um todo. Entretanto, apesar dessa força econômica, dessa relevância, o Rio Grande do Norte ainda figura entre os estados com menor contingente de trabalhadores nessa área, evidenciando que há um espaço de expansão para a melhoria tanto da infraestrutura local, como também de atendimento da demanda por moradia. Então, se a gente considerar de dezembro de 24 a dezembro de 25, a gente vai ver que o emprego na construção civil no Rio Grande do Norte, ele sofreu uma leve redução de cerca de 0,4%, ao mesmo tempo em que o emprego geral no estado cresceu um pouco mais de 3%. Então, isso mostra que o setor não acompanhou a economia como um todo e que há espaço para crescimento. Então, no contexto do estado do Rio Grande do Norte, no contexto de Mossoró, o setor ele é essencial para o desenvolvimento, portanto, ele requer atenção e requer um esforço no sentido de melhoria da infraestrutura, investimento em capacitação, formação de profissionais e, principalmente, requer atenção para aquisição, o custo de aquisição de unidades imobiliárias e regularização fundiária para que possa dinamizar o setor, facilitar a expansão do setor para que haja mais investimento e melhoria da qualidade de vida da população. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para discutirmos outros temas de relevância econômica. Muito obrigado. Obrigado ao professor Soares, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do Departamento de Economia daquela instituição de ensino superior, pela participação aqui no nosso programa Conectados com Notícia. Um grande abraço aí para o pessoal do Seridó. Benilson Silva, daqui a pouco participa diretamente dos estúdios da Rádio Universo de São Fernando.
Grande abraço, Benilson, também o pessoal aí lá da Rádio Universo, Edivaldo Carlos e os outros funcionários. Um grande abraço. Daqui a pouco, portanto, confirmando Benilson aqui na programação do Conectados com a Notícia. Concrete preço bom o ano inteiro. 3316-1414, fica na Avenida Diocesana, em Mossoró, a Concrete. Um grande abraço aí para todos os funcionários da Concrete. Olha, gente, a vida, Jorge e ouvintes, é como andar de bicicleta. Se você quiser manter o equilíbrio, precisa continuar pedalando, né? Claro, sem bicicleta, sem pedalar, sem equilíbrio, você termina caindo. Então, isso funciona também para a nossa vida. A gente tem que ter equilíbrio em tudo, principalmente nesse mundo conturbado, cheio de incertezas, cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de tanta coisa ruim, que realmente a população está muito desconfiada em relação a todo esse cenário desagradável que acontece no mundo inteiro. E o Brasil não é um país solidário de jeito nenhum. Tem nada de país solidário. Eu tenho muita dificuldade também de acompanhar o hino nacional. Tem gente que acha o hino nacional valoroso, de fato é. Mas o Brasil é um país tão descontrolado, tão cheio de corrupção, que a gente termina perdendo aquela motivação. Não dá para acreditar mais em quase ninguém, principalmente com essa classe política de todos os lados. Classe política de todos os lados. Não merece confiança nenhuma da população. Agora a população tem, no dia 4 de outubro, exatamente um grande momento para escolher bem os candidatos que estão aí sendo lançados para presidente, para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para governador. Você, ouvinte, é o grande responsável por isso. Você, eleitor de 2026. Jorge, daqui a pouco, Dedé, que é lá do Conselho Comunitário do Conjunto Residencial Redenção, querido bairro Redenção aqui em Mossoró, vai participar do nosso programa. Antes, vamos falar sobre o coração. Coração, você tem que ter cuidado. Tem morrido muita gente aí de infarto, muitos problemas cardíacos derrubando as pessoas. Então você tem que ter cuidado. Tem que ter um cardiologista que tenha a responsabilidade de acompanhar, fazer uma avaliação de como está a sua saúde. E o doutor Fernando Albuerne, médico cardiologista há muitos anos aqui em Mossoró, em frente ao tiro de guerra na rua José Otávio, aqui pertinho da Rádio Mossoró News, aqui pertinho do Sintracom, vai participar agora e vai falar sobre a importância de você ter cuidado com o seu coração. Doutor Fernando Albuerne. Olá, Rodrigo Rodrigues, mais uma vez aqui no seu programa de grande audiência, em Mossoró e região, se expandindo inclusive para o Seridó e todo o Rio Grande do Norte. Você me perguntou sobre angina. Então, a angina é um quadro caracterizado por dor torácica, com irradiação às vezes para o mento, para a região mentoniana, do pescoço, para o lado esquerdo, descendo também para o membro superior esquerdo. Normalmente as anginas, elas causam dificuldades e limitações aos esforços. Inicialmente aos grandes esforços, depois aos médios esforços, até chegar aos pequenos esforços. Existe uma classificação canadense em relação a essa situação. A angina, ela é desencadeada, além do esforço, por estresse, né? Estresse do dia a dia, que hoje é muito comum. Comorbidades também fazem com que apareçam os quadros anginosos, diabetes, a hipertensão, a obesidade, o tabagismo, né? Os fatores de risco como o tabagismo, o sedentarismo, o etilismo, o uso de drogas, enfim. Então é um conjunto de coisas, conjunto de sintomas, de comorbidades, de fatores que acabam levando à doença arterial coronariana crônica. Existe também a angina chamada vasoespástica, ou de Prinzmetal, onde acontece um vasoespasmo, principalmente ligado a climas frios, né? Por isso ela acomete mais a parte noturna, onde o indivíduo está mais exposto ao frio.
A alimentação é fundamental. A alimentação, quanto mais alimentos naturais, com menos gorduras saturadas, mais coisas ligadas à terra, carboidratos ligados à terra, evitando o refrigerante, os fast foods, né, as frituras, principalmente essas que contêm gorduras trans. Isso aí realmente leva muito ao aparecimento da aterosclerose, que é uma doença que vai obstruindo o vaso coronariano até desencadear os quadros anginosos. De maneira geral, é isso aí, Rodrigo. A orientação é essa: dietoterapia com comidas naturais, o mais que você puder fazer, atividades físicas regulares após a avaliação, ocupar a cabeça com fatores positivos, evitando estresse, ansiedade, depressão e outras doenças psicossomáticas, e procurar fazer uma avaliação individual, descobrir que doença você tem, seja hipertensão, diabetes, obesidade, doença da tireoide, uma série de coisas, os roncadores, a apneia obstrutiva do sono e outros, fazer o seu tratamento e evitar os quadros anginosos. Ok? Forte abraço. O Dr. Fernando Buerni, médico cardiologista, um dos grandes profissionais do Rio Grande do Norte na área cardiológica, que atende na rua José Otávio, em frente ao tiro de guerra, falando sobre angina. Então, você ouvinte da Rádio Mossoró News e da Rádio Universo, tem que ter muito cuidado, tem que ter preocupação cada vez mais com o seu coração. Qualquer dorzinha pode ser angina e depois se espalhar por outros setores do corpo e aumentar, portanto, o problema cardíaco. Então, todo cuidado é pouco. O doutor Fernando Buerni teve, portanto, cuidado e a importância de falar sobre isso aqui na Rádio Mossoró News e na Rádio Universo, no programa Conectados com Notícias. Muito obrigado, doutor Fernando Buerni. Jorge, está acontecendo ali no Redenção, grande programação do Conselho Comunitário. Forró da terceira idade, muita música regional, os idosos estão felizes da vida em ter essa oportunidade através do Conselho Comunitário. E o Dedé está aqui nos nossos estúdios, vai falar sobre essa programação aberta na semana passada. Dedé, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes desse maravilhoso programa, que tem uma grande audiência e chega até o Ciridó. É muito importante, Rodrigo. Nós tínhamos esse forró já está praticamente há 22 anos e foi parado na época da epidemia, parou esse forró. Então, a gente, na campanha, a gente andava muito no Redenção e o pessoal nos cobrava a questão da volta do forró da terceira idade. Então, a gente, com muita luta, a gente está voltando agora, né? Quinta-feira, dia 9, foi a nossa abertura, muito boa, né? E vai ser todo sábado, né, Dedé? Perfeitamente. Agora vai ser todos os sábados, nós vamos fazer esse forró, porque antigamente era na semana, mas aí o pessoal pediu que a gente mudasse o dia. Então a gente fez a abertura na quinta, dia 9, e agora, a partir de agora, é todos os sábados. Inclusive hoje tem? Hoje já é a segunda edição, né? E a gente está passando na imprensa e convidando o pessoal, porque essa rádio ela tem uma grande audiência na zona rural. Muita gente já fala que escuta esse maravilhoso programa e essa rádio penetra muito dentro da zona rural. Então, a gente está passando por aqui nesse seu programa e fazendo a convocação, convidando todo mundo hoje, a partir de 1h30 da tarde, todo mundo participar da segunda edição. E agora é todo sábado. E vai até o final da tarde, é isso? A gente começa esse horário e termina de 6 da noite. A gente encerra 6 horas da noite, a gente encerra. Começa agora de 1 hora, é isso? 1h30. 1h30 a gente lá no Conselho mesmo? Lá no Conselho mesmo. O Conselho foi todo reformado, a gente reformou o Conselho todo, entende? Então a gente, dentro do prédio mesmo, a gente faz a festa do pessoal da terceira idade. Eu vou aproveitar você aqui e perguntar, como é que está o Executivo Municipal? A Prefeitura tem dado assistência ao Conjunto Redenção? Olha, está um pouco assim, um pouco esquecido, tem muito lixo, né?
dentro do conjunto, muito buraco. Mas a CLC teve lá, andou fazendo algum tapa-buraco. Mas ainda ficou faltando terminar. Eles disseram que voltava, né? A gente está aguardando que eles possam terminar de fazer o tapa-buraco. Tem também lá uma passagem na rua do Servente, que é uma rua que, depois da creche, o pessoal coloca muito lixo, os carroceiros, Rodrigo. Lá está praticamente, está quase nem passando mais transporte, porque eles Pádua de pé de pau, eles estão botando muito lá. E até já tentei conversar com eles, eles disseram, procura o prefeito para ver se consegue um terreno para que a gente possa descartar esse lixo. Aí eu digo, o lixo traz muitas doenças, sabe? Perfeito, perfeito. É muita barata, é muita mosca, mosquito, né? Muriçoca. O carro andou lá, o carro do Fumacê teve lá 2 vezes, mas a gente vai ver se consegue, ver se volta para passar mais vezes, porque como tem o riacho, né? E lá tem a questão de muita muriçoca, sabe, Rodrigo? A população reclama muito. Mas a prefeitura, no geral, tem se preocupado muito pouco com redenção, não é isso? Perfeitamente. Eu acho que a prefeitura, o prefeito Marcos, uma pessoa, assim, eu tenho um certo conhecimento, uma pessoa muito boa. Eu estou enviando essa semana ofício para comunicar a ele como é que está a questão do lixo do redenção. Porque a gente já pediu a empresa Vale Norte e eles ficaram de limpar e até agora nada, não sabe, Rodrigo? Então, o Conselho já está enviando um documento ao nosso prefeito para comunicar como é que está a questão do redenção. Um problema também é o seguinte, não é só nessa gestão, não. O povo tem culpa, grande parte do povo tem culpa também, porque não cuida do lixo, o povo quer se livrar do lixo. A prefeitura tem suas falhas, essa gestão tem suas falhas, realmente falhas terríveis, falta de um cuidado maior com a limpeza pública de Mossoró. Mas o povo também não colabora. O carro da coleta, não tenho nenhuma procuração para defender a prefeitura, nem elogiar. Mas a verdade tem que ser dita. O carro da coleta passa regularmente em todos os bairros de Mossoró. Agora o povo no outro dia, ou muito antes disso, vai lá e coloca lixo de novo. Eu diria interessante você falando isso. Um dia a gente limpou lá à frente do conjunto, que é em frente, é o lado da igreja da Assembleia de Deus. É o cartão postal do Redenção. Quando a gente terminou, tirou as máquinas para o outro lado, nós estávamos na Rua do Mato, chegou uma pessoa e me informou, disse, olha, chegou um carroceiro lá, com muita pádua de pé de pau. Eu disse, mas rapaz, o cara estava só esperando a gente sair para voltar para sujar. Realmente, a comunidade, eu estou pedindo muito pessoal, o carro do lixo é pontual. Passa 3 vezes por semana no conjunto. Mas aí, Rodrigo, falta também a comunidade colaborar também. Tem que fazer a parte dela, certo? A comunidade tem que fazer a parte dela. Então, a gente tem pedido, tem feito reunião nas casas, e a gente tem mostrado. Gente, quando a gente termina de limpar a rua, quando cuida, chega o carroceiro. E muitas vezes vem de outro bairro, vem de integração, deixar lixo no Redenção. É cruel. Pelo amor de Deus. É muito difícil, entende? Então, eu reconheço que a prefeitura faz o papel dela, entende? Mas que precisa mais, assim, mais uma atividade, tem que ser um pouco mais dinâmica. A gente pede, demora 10, 15 dias que vem fazer a limpeza. Certo, Rodrigo? E esse problema não acontece só no Redenção, acontece também no bairro Nova Betânia, nobre bairro Nova Betânia, também o povo não cuida bem do lixo. Aliás, tem um vereador lá que representa, faz tempo, né? Representa, entre aspas, a comunidade do Redenção. Por onde anda esse vereador? Me parece que o nome dele é Alex do Frango, Dadá? Ele está um pouco sumido do conjunto, entende? O pessoal até cobra, né? Dele, quando ele aparece nas festas de padroeiro. Na época talvez da eleição. Da eleição, da campanha. Ele é um pouco ausente do conjunto, certo? Ele poderia fazer mais, até porque ele é líder do prefeito, certo? Líder do prefeito. Ele é líder do prefeito. O Alex do Frango é o líder do prefeito. Então ele poderia fazer mais pelo bairro,
Entende? Eu escuto o povo sente muita falta dele. E eu tenho dito ao povo, ontem eu estava numa rua que falta calçamento. E foi promessa de campanha, na primeira campanha do ex-prefeito Alisson. E me mostrou um vídeo lá deles, eles prometendo que iam fazer o calçamento. Entende? E aí esqueceram do povo, e o povo está esperando eles lá. Disseram que agora vão aguardar o que é que eles vão dizer. Porque o prefeito Alisson passou 6 anos. Entende? Mas aí, Rodrigo, eu acho que também falta o empenho do vereador do bairro. Está cobrando pelo seu povo. Entende? Eu não culpo nem tanto o prefeito. Só se preocupa com o voto. Essa que é a verdade. E Mossoró deixou de eleger bons vereadores. Aí tem esses 21 aí. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu escuto isso da população. Essa Câmara é muito fraca. Só se preocupa com eles próprios. Ou seja, eles legislam em causa própria. Causa própria. Causa em prol da comunidade, eles não estão nem uma preocupação. Essa que é a verdade. Rodrigo, eu acho interessante. Eu já procurei outros vereadores, já falei sobre essa situação do Redenção. Aí eles dizem assim, não, Dedé, eu não posso entrar lá não. Eu disse, mas homem, você foi eleito vereador de Mossoró. Eu acho que você é vereador de Mossoró. Não, claro. Não é só o vereador do Santo Antônio, não. Você é vereador de Mossoró. Não, mas lá tem um amigo assim, eu não quero bater com ele. O vereador usa essa atitude aí, que tem essa atitude, é o vereador fraco. Pois é. Vereador do município. Aí eu disse a eles, não, mas eu entendo que você é o vereador de Mossoró. Ele disse, não, mas lá tem um amigo Alex, eu não quero ter confronto com ele, não sei o quê. Porque eu já conversei com outros vereadores. Pedi, não, vamos encampar essa luta, vamos fazer esse calçamento dessa rua, vamos fazer essa bueira que dá um acesso, que vem as mães com as crianças para a creche. Como não tem a bueira, vem pisando dentro da lama. A gente já levamos a TCM lá, já mostramos também essa situação. Mas aí, infelizmente, até agora a prefeitura não chegou lá para fazer essa obra, né? E nós estamos cobrando. Agora mesmo eu estou enviando documentos ao prefeito, pedindo para que seja feita uma passagem molhada lá, porque o povo está pisando dentro de lama para chegar na creche com os filhos. Aqui nos estúdios também, o Francisco Neves de Brito, presidente do Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil. É como o deputado estadual. Deputado estadual. Tem deputado estadual que nunca veio a Mossoró, nunca veio ao interior, mas é deputado estadual. Isso. José Dias, deputado estadual por 10 mandatos. Cunhado de Aloysio Alves, casado com uma irmã de Aloysio. Nunca veio a Mossoró. Já está no 10º mandato. Zé Dias. Ele, inclusive, disse uma vez, viu, Jorge Witt, operador de áudio e repórter também, disse uma vez, eu não quero conversa com o povo, eu converso com o chefe político. No gabinete dele, viu, Birão? O Zé Dias, pode perguntar a colegas radialistas que trabalham em Natal. Zé Dias não recebe ninguém no gabinete dele, a não ser o chefe político. Se for um eleitor lá, por exemplo, do município de Caraúbas, de Carnaubá, de Açu, ele não tem nem acesso ao gabinete. Não, eu só falo lá com o doutor fulano de tal, que é líder político. Então, mas a culpa é do povo. O povo escolhe esse pessoal, então a culpa é do povo. Nunca veio a Mossoró, Zé Dias, cunhado do grande líder político Aloysio Alves. Mas, Dedé, vamos ao forró. É hoje mesmo o forró, não é isso? Hoje, a partir de 1h30, a gente está convidando toda a comunidade, todo mundo dos conjuntos Redenção, Integração, Santa Delmira. Tem pessoas que vêm da Nova Vida também, né? E a gente está convidando toda a Mossoró para hoje o encontro na sede do Conselho Comunitário do nosso Redenção. A partir de 1h30. 1h30. Ok, Dedé, um grande abraço. Obrigado ao programa aqui, a rádio, sempre à disposição. Obrigado, Rodrigo. Quero deixar aqui um abraço para o nosso amigo Birão, que está aqui nos estúdios. E também agradecer a todo mundo que está nos ajudando voluntariamente no forró da terceira idade. Muito obrigado. Ok, aí, Dedé, do Conselho Comunitário do Redenção, aqui na cidade de Mossoró. Benilson Silva está aí na linha ao vivo, direto de São Fernando, no Seridó. Benilson, seja bem-vindo ao Conectados com a Notícia.
Mossoró News, esses que estão agora conectados com o ouvinte, que tem aí a apresentação, produção e direção do amigo, prestigiadíssimo radiojornalista Rodrigo Rodrigues. Pois bem, estamos de volta hoje para registrar a passagem do pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Alisson Bezerra, que passou aqui pelo Seridó, e aí destacamos a sua passagem dentro do programa Conectados com o Ouvinte. Vamos conversar aqui com o vereador Bruno Silva, que está recebendo de Alisson Bezerra, que está vindo a São Fernando receber o seu apoio, e demais colegas, lideranças aqui do nosso município. E Bruno fala deste momento importante para a vida pública do nosso município de São Fernando. Amigos da Rádio Universo, é um prazer estarmos aqui novamente com vocês. Hoje estaremos aqui recebendo em São Fernando o pré-candidato a governo do estado, Alisson Bezerra. Iremos recebê-lo aqui, mostrar a nossa cidade, conversar com ele, dialogar, e aí pensando sempre no futuro, no nosso município e do nosso estado. E por sinal, o Alisson também é parceiro partidário, né, do União Brasil, partido do qual você hoje lidera aqui em São Fernando. Sim, exatamente. A Alisson é do União Brasil, hoje nós somos também aqui em São Fernando, a maioria dos vereadores é a União Brasil, mas respeitamos aí as decisões de cada um vereador. Então, Alisson, chega, você tem aí uma pauta importante, você já falou que é apresentar a cidade para que no futuro, Alisson galgando esse espaço como governador a partir de 27, São Fernando contar com prioridades que através de você certamente virão. Sim, importante para o nosso município, a gente tem que pensar no desenvolvimento de São Fernando, a gente é apaixonado, a gente é um munícipe que luta por melhorias cada dia mais da nossa cidade. O nosso ver da política hoje é em prol de Alisson Bezerra, porque a gente está pensando numa forma de política do Rio Grande do Norte, uma forma de fazer com que São Fernando desenvolva cada vez mais, e vamos aí ver como é que vai ser o futuro aí da política do Rio Grande do Norte. Alisson Bezerra, Rádio Universo aqui, uma palavrinha aqui para os ouvintes da Rádio Universo São Fernando. Como é que está sendo essa luta aí, dessa pré-campanha? Muitas adesões aqui no Seridó, em todo o estado do Rio Grande do Norte? Hoje tivemos aqui a adesão do ex-prefeito Elidio da cidade de Jardim Piranhas, o prefeito Caicó nos apoiando. E aí chega aqui em São Fernando com apoio aqui de amigos vereadores, lideranças políticas, ex-vereadores, famílias. Então isso é muito gratificante. São pessoas que estão se disponibilizando a levar essa mensagem. É uma mensagem de mudança, é transformação, é modernização, é dar uma virada. Dá uma palavrinha para o servidor público estadual que está nessa expectativa de uma nova administração. O que você diria para eles agora? Primeiro que é o seguinte, eu sou servidor público federal da Universidade Federal Rural Semiárido, a UFESA, servidor desde os 20 anos, já são mais de 14 anos que eu passei no concurso, fui aprovado, sou servidor público. Fui líder dos servidores, representando a categoria de servidores da UFESA também. Tenho um grande trabalho nisso. E posso dizer a vocês uma coisa: antes de Alisson prefeito, Mossoró era salários atrasados, 13º em atraso, salários fatiados. Hoje a gente paga aí pelo menos com uma semana de antecedência o salário. A gente paga o 10º dentro do mês trabalhado. Isso significa que o servidor público estadual ele pode confiar que essas políticas que estão sendo implementadas recentemente será prosseguido. Tem, na verdade, aí, infelizmente, o Estado está vivendo uma situação voltada ao servidor de praticamente 2 décadas, né? Com atraso de salários. Tenho certeza de uma coisa, eu sei o que é enfrentar isso, eu sei o que é resolver. Foi assim que nós fizemos, nós vamos resolver. Então, o servidor, na nossa gestão, vai voltar a ter previsibilidade, valorização, respeito, para trabalhar em todas as repartições com orgulho. Foi isso que eu fiz, Mossoró. E por isso que eu fui reeleito com 80% dos votos. E hoje, o que você diria para o povo potiguar, especial do Seridó, com o seu projeto de eleição para governador? Primeiro que eu tenho as minhas origens de sangue seridóense. Meus avós são daqui, de Barra Santana, em Jucurutu. Né? O nome da minha filha, inclusive, Angelina, o nome da minha bisavó, que nasceu aqui em Barra de Santana. Então, e o Seridó me deu um símbolo, que é o chapéu de couro. Não sei se você sabe, mas o chapéu de couro, o primeiro que eu adquiri, lá em 2018, foi daqui de Caicó. Né? Então, o Seridó me deu um símbolo que eu uso todo o tempo na minha cabeça, então sempre eu estou lembrando. E pode ter certeza o Seridó de muito trabalho, porque essa região é uma região diferenciada do estado, né? Tem um pertencimento diferenciado e é assim que a gente vai conseguir valorizá-la. Muito bom, obrigado. Eu sei que você está nessa correria, agradecemos imensamente. E pode acrescentar mais alguma coisa aos nossos ouvintes? Agradecer a todo o povo São Fernando, agradecer ao povo Seridó. Muito obrigado. Para fechar, meu caro Rodrigo Rodrigues, ouvintes do Conectando, fazer aqui um balanço muito rápido
aí do afastamento já registrado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira, que é aqui do Seridó, na cidade de Currais Novos. Sua base eleitoral se concentra aqui nesta região. O Ezequiel vai apoiar o ex-prefeito de Natal, ex-deputado federal, deputado estadual, o Álvaro Dias, do PL. Dias que todos sabem tem aí seu teto de vidro enquanto prefeito da capital e inaugurou obras sem estar funcionando, deixou problema grande aí na engorda da praia de Ponta Negra, entre tantos outros desmandos administrativos. Mas ele, na última pesquisa do Veritá, está despontando bem, ao lado do ex-prefeito de Mossoró, que também tem o seu teto de vidro, Alisson Bezerra. E o Cadu Xavier agora vai ter que começar a correr atrás, porque ele está em terceiro lugar nas pesquisas, atingiu os 2 dígitos, segundo a Veritá, mas não pode ficar só esperando a presença do presidente Lula no Rio Grande do Norte, nem só Fátima Bezerra, a sua madrinha política. No entanto, o Cadu do Lula, como é chamado politicamente, ele, enquanto auxiliar de Fátima Bezerra, responsável pelas finanças do Rio Grande do Norte, foi secretário de Planejamento, conseguiu a proeza de encontrar o Estado herdado do deputado federal Robson Farias, governador, com mais de 2 bilhões em dívidas. É muito dinheiro. 4 folhas atrasadas, fornecedores sem fornecer, sem querer vender, mas ele conseguiu. Botou o salário em dias, não atrasou um só dia, isso é um grande feito, não podemos negar, além de ter assumido as contas de Robson, conseguiu colocar os fornecedores terceirizados, tudo em ordem. O Estado do Rio Grande do Norte não está às mil maravilhas, como muitos querem, mas sabemos que essa briga agora em outubro, do governo do Rio Grande do Norte, na campanha, não é por acaso. O prefeito de Mossoró, se visse que o Estado do Rio Grande do Norte não estava tão viável para ele disputar as eleições, não estava correndo atrás, muito menos o ex-prefeito de Natal e também o pré-candidato Cadu Xavier. Eles sabem que o Rio Grande do Norte tem potencial enorme para crescer, tanto economicamente e social, e em outros fatores, na sua indústria, o seu comércio, e também muito melhorar ainda nas diversas áreas, saúde, educação, emprego, transporte. Mas o Rio Grande do Norte já não é mais aquele de quando Fátima Bezerra assumiu. Todos sabem que ela está desenvolvendo um trabalho com muita responsabilidade e integridade. Não se vê falar em corrupção no seu governo. São 8 anos de governo Fátima, mas até então você não vê ela na mídia sendo caçada pela Polícia Federal, você não vê seus auxiliares. E então isso conta positivamente para o Cadu Xavier. Enquanto que vocês sabem que o Alisson está aí na mira da Polícia Federal todos os dias, investigações vai, investigações vêm, e isso diz muita coisa para quem já teve a visita da Polícia Federal em sua residência. Já o Álvaro Dias também tem esses percalços e quando vir o começo da campanha, que já se avizinha, agora a partir de meados de agosto já começa a propaganda eleitoral, a campanha propriamente dita, é possível que o candidato de Fátima Bezerra e de Lula, o Cadu Xavier, o Cadu de Lula, possa encostar. E eu vejo com uma grande expectativa esses 3 nomes que os dois, Alisson e Álvaro, já atingiram seus tetos. O Cadu é quem tem muito a crescer ainda politicamente. E sabemos que a campanha, esses problemas que a gente já citou aí dos 2 principais candidatos hoje na frente, nas pesquisas, segundo a pesquisa Veritá, vão ser explorados as suas administrações. E o Cadu, que é um candidato jovem, um candidato que só teve a experiência enquanto servidor público de responder por uma pasta bastante emblemática, também tem essa vantagem em função de ter assumido com muita responsabilidade e ter saído aprovado pela opinião pública e pelo próprio governo Fátima para hoje ser o nome a disputar a sucessão da própria professora Fátima Bezerra. Um abraço, Rodrigo, ouvintes, Benilson Silva aqui direto dos estúdios da Rádio Universo, Seridó, para Conectados com o Ouvinte. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Benilson Silva, aí diretamente de São Fernando, na região seridoense do Rio Grande do Norte. O ex-prefeito de Mossoró precisa explicar as denúncias que até agora não foram respondidas pelo candidato a governador, Alisson Bezerra. Isso é que ele precisa explicar.
o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que está aí no Seridó, dando entrevistas, lá na rede Universo de Comunicação, do meu amigo, meu grande colega Menilson Silva. Mas, prefeito, a população está aguardando aquelas denúncias que não foram ainda explicadas, não, o senhor ainda não respondeu, e fica tudo por isso mesmo, e o povo é desinformado, o povo não está nem aí, o povo quer votar, não sabe de que forma, mas quer votar. Aliás, nesse país de dimensão continental, pode botar na sua cabeça, gente ruim, corrupto, ganha facilmente a eleição. O povo é o grande culpado, depois vai cobrar, nada disso. Bom, Paulo Henrique, grande analista político, Paulo Henrique Bernardes, vai participar agora do programa Conectados com a Notícia. Alô, Paulo. Bom dia, Rodrigo Rodrigues, bom dia, Carlos Cavalcante, bom dia aos ouvintes da Rádio Mossoró News e Rádio Universo da região do Seridó, em cadeia. Ontem, o Partido dos Trabalhadores anunciou a chegada da ex-deputada Larissa Rosado à candidatura de vice-governadora na chapa com Cadu Xavier. Esse anúncio já era esperado, o nome de Larissa já era ventilado, já faz uns 2 meses, mas havia ainda uma indecisão que o Partido dos Trabalhadores poderia indicar como vice um nome ligado à região do interior do estado para poder angariar mais apoio de prefeitos e vereadores, além de deputados estaduais. Esse anúncio, inclusive, vem depois que o deputado estadual, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, acabou de anunciar o apoio ao candidato Álvaro Dias e deixou o PSDB livre. Esse apoio é muito importante porque Ezequiel é o maior puxador de voto do PSDB. Além dos seus próprios votos, ele pode puxar apoio e voto de outros candidatos do partido que, mesmo que não ganhem a eleição para deputado estadual ou deputado federal, podem transferir votos para o candidato do governo. Fátima Bezerra negociou até os 45 do segundo tempo o apoio de Ezequiel. Até porque a gente tem um candidato favorito que também é presidente da Casa Legislativa. Mas esse apoio não veio. Ezequiel foi pragmático e apoiou o candidato que, segundo ele, na visão dele, tem mais chances de ir para o segundo turno e até vencer a eleição. Com isso, o Partido dos Trabalhadores agora tem a sua chapa formada. O nome, na minha opinião, é um bom nome, ideologicamente falando. Larissa faz parte de uma ala da esquerda potiguar mais ideológica, apesar dela ser da família mais tradicional na política, que domina a política de Mossoró desde os anos 50, 60. Larissa faz parte e está aí no mesmo barco, vamos dizer assim, na mesma ala ideológica de candidatos, de políticos como o prefeito de Recife, João Campos, que é o líder nacional do seu partido, não é o líder oficial, mas é a principal liderança do PSB, e também do candidato Rafael Mota, que inclusive essa semana uma ala contrária a de Larissa e de Rafael, do PT, divulgou um documento oficial em que sugeria trocar a candidatura de Rafael Mota por uma candidatura do PSOL. Vale lembrar que o PSOL é de esquerda, apoia Lula para presidente, mas lançou uma candidatura própria ao governo do estado, diferente da de Fátima. Isso mostra como essa ala mais pragmática, mais antiga e mais fechada do PT não abre espaço para novos nomes, para novos apoios, desde que esses nomes não estivessem no PT desde a origem política.
Desde o início desse ano e desde que Rafael Mota fez a menção de se candidatar a senador e de apoiar a Fátima, o próprio PT, como Fogo Amigo, resgatou vídeos antigos de Rafael votando a favor do impeachment de Dilma quando ele era deputado federal. Isso mostra como, para você entrar de fora e crescer dentro de uma coligação, dentro de uma chapa, junto com o PT, é muito difícil. O Partido dos Trabalhadores tem uma ideologia muito arraigada, principalmente esse Partido dos Trabalhadores lulista, antigo, que vem desde a redemocratização buscando a conquista e a não divisão do poder, seja lá em qual esfera for. Esse Fogo Amigo, inclusive, vem decorrência, de acordo com alguns jornalistas, de pesquisas internas em que Rafael Mota aparecia à frente da candidata do PT à segunda chapa do Senado, a Samanda Alves, que é vereadora de Natal. Voltando ao assunto sobre a Assembleia Legislativa que eu citei anteriormente, é importante ressaltar que Ezequiel Ferreira rompeu eleitoralmente, partidariamente, com a governadora Fátima Bezerra, mas não politicamente. Isso porque os cargos de Ezequiel Ferreira dentro do governo do Estado não foram exonerados e a tendência é que esses indicados por Ezequiel continuem até o final do governo Fátima. Isso porque Fátima dependeu desde o primeiro governo de Ezequiel Ferreira, não só da Assembleia Legislativa, como qualquer político depende, mas da pessoa, do partido liderado por Ezequiel Ferreira. Isso mostra como o pragmatismo de Ezequiel conseguiu sustentar o governo desde o início, desde as crises enfrentadas até hoje, na sua maior dificuldade. Eu estive no final de semana passado em Martins, e a governadora esteve lá durante o final de semana, e nas duas vezes que ela apareceu a público, que foi anunciada a público, foi vaiada. Não teve nenhuma aplauso, foi só vaia. E assim acontece em vários lugares, em vários eventos públicos que não estão ligados ao PT e que o público geral se mistura. O governo é vaiado, porque o governo deixa muito a desejar, o governo investe mal, o governo recebeu muito dinheiro do governo Lula e investiu mal, a ponto de o próprio governo federal deixar de enviar recursos extremamente importantes para o governo do Estado por falta de projeto e de planejamento. E essa é a explicação de por que o PSDB e o presidente da Assembleia não vão apostar no candidato governista e porque o candidato Cadu Xavier está aparecendo geralmente em terceiro lugar em pesquisas sérias divulgadas esse ano. Eu vou ressaltar a palavra pesquisas sérias, porque várias pesquisas já estão caindo em descredibilidade. O Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno do Nordeste, só esse ano, só até a metade do ano, já recebeu mais de 40 pesquisas eleitorais, o que é extremamente anormal. E várias pesquisas já apontaram os três principais candidatos em primeiro lugar, alternando entre si. Falando agora sobre Ezequiel, é importante também levantar a bandeira, a questão de o motivo de ele apoiar Álvaro Dias e não o pré-candidato Alisson Bezerra. Acontece que nos bastidores, Alisson já tem um acordo firmado com o deputado estadual Kleber Rodrigues, que tem a sua base eleitoral no interior do estado, tem familiares prefeitos, vice-prefeitos, e a sua base, seu reforço eleitoral está principalmente na cidade de Monte Alegre. O acordo é que, se eleito,
Alisson vai fazer de tudo para influenciar a eleição na Assembleia e fazer Kleber Rodrigues presidente da Casa Legislativa, sendo o seu braço direito. Isso mostra um jeito antigo de se governar o Estado. Isso reflete também o jeito de Alisson governar Mossoró, já que o presidente da Câmara Municipal, desde o seu primeiro governo, foi eleito graças à sua influência, e que durante todo o mandato a Câmara, usando um termo que os próprios mossorenses, os próprios jornalistas usam daqui, a Câmara de Mossoró continuou sendo um puxadinho da Prefeitura, apenas ratificando documentos e carimbando leis que a Prefeitura mandava. A Câmara exerceu pouco o seu papel de fiscalizar, de cobrar, de investigar, de abrir comissões especiais de inquérito e de mandar à luz a administração do dinheiro público. Isso abriu brecha, por exemplo, para esse escândalo de corrupção recente que a gente não pode deixar cair em esquecimento, envolvendo a saúde pública de Mossoró e de outras cidades do interior. Aqui foi o farmacêutico Paulo Henrique para o programa da Rádio Mossoró News, direto do Santo Antônio. Obrigado ao analista político Paulo Henrique, sempre com seus comentários bastante pertinentes, interessantes, e que não puxa para um lado nem para outro. Aliás, por falar nisso, o jornalismo aqui praticado por mim, pela Rádio Mossoró News, é o seguinte: a gente não tem esquerda nem direita, certo? E nem sempre os nossos comentários refletem aquilo que dizem os nossos participantes, os nossos comentaristas, não refletem nem sempre a mesma opinião. Isso é que é jornalismo democrático, ético e responsável. Agora, com relação aos candidatos a governador, Álvaro Dias, Cadu Xavier e também o Alisson Bezerra, o Cadu me parece que é o único, estou aqui defendendo ele, estou dizendo que é fato, que é verdade. Não tem nenhuma denúncia, né, Jorge Witt, sobre ele, em relação a ele. Então ele está isento dessas denúncias, dessas acusações que envolvem aí o Álvaro Dias e o Alisson Bezerra. O povo tem que estar muito atento a isso, tem que estar bem informado com relação a quem tem compromissos públicos corretos, éticos, e aqueles que não têm nenhum compromisso com a ética e com a responsabilidade. O povo tem que estar atento e dar um voto de muita qualidade no dia 4 de outubro de 2026. Olha, gente, nós vamos ter agora a participação para encerrar o programa de outro grande jornalista que eu admiro bastante, é meu amigo, Gilberto Souza. Gilberto Souza, trabalhamos juntos no jornal O Mossoroense, mas eu sempre gostei mais de rádio, mas trabalhei na Tribuna do Oeste, trabalhei no jornal O Mossoroense, mas gosto de rádio. Meu negócio é rádio. E Gilberto Souza foi meu chefe no jornal O Mossoroense e é um grande colega, um grande comentarista político, Gilberto Souza. Olá, meu amigo Rodrigo Rodrigues, a voz de ouro do Rádio Potiguar, esse grande cerimonialista, jornalista competente, que sempre conduz aí esse programa Conectados com a Notícia, aí com maestria. Um abraço para o meu amigo Carlos Cavalcante também. Carlos Cavalcante é o repórter mais bem informado politicamente no Rio Grande do Norte. Se liga aí, viu? Se liga aí que o cara é bom. Pois é, Rodrigo, a gente está analisando aí mais uma vez essas acontecências da política do Rio Grande do Norte e o cenário da sucessão estadual ganha contornos mais nítidos agora, né, com a definição das principais chapas que disputarão o governo do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de colocar que a partir de agora o debate tende a deixar o campo das especulações para se concentrar nas propostas, nas alianças e também na capacidade de cada grupo de convencer o eleitor.
Pela direita, nós temos aí Álvaro Dias, o ex-prefeito de Natal, do PL, né, que ele escolheu Babá Pereira como candidato a vice-governador. A composição busca unir a experiência administrativa de Álvaro à força política de Babá. Babá, né, que foi presidente de entidades aí municipalistas, né? Ele no interior ele tem uma boa abrangência. E o desafio dessa chapa será ampliar sua presença em regiões onde o grupo tradicionalmente enfrenta maior resistência e, nesse caso, apresentar um discurso que possa dialogar também com o eleitorado moderado. No campo do centro, Adson Bezerra, o ex-prefeito de Mossoró, né, do União Brasil, ele confirmou o deputado Hermano Moraes, do MDB, como vice. A aliança reúne alta popularidade de Adson, especialmente consolidada em Mossoró, isso com a tradição e a capilaridade política do MDB. Né? A gente sabe que o MDB é um partido que teve aí seus baques, mas ele é um partido ainda de muito destaque no Rio Grande do Norte. Como ponto favorável, a chapa amplia o tempo de diálogo com diferentes segmentos políticos. E, por outro lado, o desafio será mostrar que essa composição representa um projeto estadual consistente e não apenas aí uma soma de forças eleitorais. Se você analisar já outra questão, já o PT aposta em Cadu Xavier, né, o ex-secretário da Fazenda, e sua competência, né, nesse aspecto aí, Cadu, ele tem sua capacidade técnica, né? Então ele chega para governador e está também, né, já dando seus primeiros passos aí na seara política, né, se entendendo aí, procurando ganhar o cheiro do povo, como se diz. Aí Cadu chega, né, e agora oficializou o nome da ex-deputada Larissa Rosado, do PSB, ela é presidente estadual do PSB, para vice, companheira de chapa de Cadu, finalmente, né, foi aí batido esse martelo, será a Larissa Rosado. Trata-se de uma escolha com forte simbolismo político. Larissa em Mossoró, né, tem sua base principal, base eleitoral, e sua presença na chapa demonstra uma estratégia clara. Será disputar espaço justamente onde Adson construiu o seu maior patrimônio político. Se definir. É isso mesmo. Ao mesmo tempo, Cadu busca agregar experiência administrativa e fortalecer a presença da chapa na segunda maior cidade do estado. O desafio será transformar essa estratégia em votos suficientes para reduzir a vantagem que as pesquisas atribuem ao adversário moçoroense. Esse é um detalhe que deve ser colocado, né? Eu acho que hoje Cadu ele começa a ter assim uma evolução maior entre todos, né? Adson está ali na liderança, mas meio que estacionado. Álvaro Dias, né? Pesquisas dizem que ele empata tecnicamente, a pesquisa é um retrato do momento, né? Na verdade é um retrato do momento. Então vai delineando, né, esses espaços aí e a situação chega nesse aspecto. Né? O Adson ele procura ampliar sua base, né, sua coalizão aí. Agora, encerrada a fase das articulações, o eleitor espera menos movimento de bastidores e mais debates sobre os problemas reais do Rio Grande do Norte. Segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, geração de empregos e também o desenvolvimento regional. Afinal, mais importante do que a engenharia política, né, das chapas, será a capacidade de cada candidato a apresentar soluções concretas para os desafios do Rio Grande do Norte. Bem, amigo, era exatamente isso. A gente vai aqui comentando e vai ficar sempre à sua disposição para a gente ir acompanhando aí os contornos dessa política do Rio Grande do Norte. Muito obrigado e até lá. Obrigado ao jornalista Gilberto Souza, grande jornalista que participou aqui do programa Conectados com Notícias. No próximo sábado, dia 25, vai estar aqui nos estúdios da Rádio Mossoró News, no programa Conectados,
a doutora Gabriela Giacomi. Ela é médica mastologista, vai falar sobre câncer de mama aqui no nosso programa. Uma entrevista exclusiva com a doutora Gabriela. Eu quero mandar um grande abraço também aqui para a doutora Kaline Cavalcante, médica ginecologista, obstetra, que atende no Hospital São Luís, terças e quartas. Grande médica e principalmente também grande figura humana. A doutora Gabriela, filha do meu amigo, doutor Antônio Rodrigues de Souza. Doutor Antônio Rodrigues de Souza, um dos dirigentes, doutor Antônio Rodrigues é um dos dirigentes do Hospital São Luís, ao lado do doutor Dário, seu filho, e de sua esposa, doutora Marilac. Um abraço, doutor Antônio Rodrigues, um abraço, doutora Kaline. Jorge Witt trabalhou comigo, comigo aqui, o Jorge Witt, que nesta segunda apresenta o seu programa Repórter Mossoró, não é isso, Jorge? Isso. Repórter Mossoró, nesta segunda, a partir de 8 horas da manhã. Você é convidado a ouvir o Jorge Witt de 8 às 11 horas na Rádio Mossoró News. Terminou o nosso programa Conectados. Um grande abraço e sábado tem mais às 9 da manhã. Aqui ninguém esconde a notícia. Na rádio que toca o que você gosta. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio.